Olá, meu amigo. Hoje é terça-feira e terça-feira é o dia de a gente relembrar alguns acontecimentos, algumas mensagens que fizeram história na Quírios. Essa mensagem que nós vamos começar foi uma série que nós estudamos em 2017. São 7 mensagens sobre o encontros de Jesus. O primeiro deles a gente vai falar um pouco sobre Nicodemos, né? E vamos dizer um pouco sobre aquele encontro que Jesus tem com Nicodemos, sobre a necessidade de nascer de novo, né? Esse foi muito importante, um dos momentos mais significativos, um dos encontros que mais revelam o caráter da missão de Jesus. Então convido você a compartilhar, a participar conosco dessa série e estar lembrando aí de algumas coisas que aconteceram. Se você é novo naquilo, se você chegou há pouco tempo, isso é muito legal para você saber um pouquinho da nossa história e também conhecer um pouquinho das mensagens que fizeram história para nós. Que Deus abençoe sua vida e que você possa aí alegrar seu coração com essa mensagem. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar seu like depois, porque isso ajuda bastante ao YouTube distribuir a mensagem e levar o nosso canal para frente. Deus abençoe, tudo quanto fizer prosperará. Começa uma série nova hoje. Aleluia, obrigado. A série chama... Tá pequenininho, né? Tá feinho isso aí. Não, o cartaz está bonito. Os encontros de Jesus. Quero falar com você sobre os encontros de Jesus com alguns personagens da Bíblia. E uma das coisas que o Espírito Santo me tocou antes de eu sair de férias foi sobre princípios da palavra que nós deixamos de lado. Que nos encontros de Jesus, Deus tratou esses princípios. Então nós vamos falar durante essas próximas 4 ou 5 semanas no máximo, sobre os encontros de Jesus, lembrando princípios que você já conhece. E o primeiro deles está em João, capítulo 3, versículo 18, o encontro de Jesus com um fariseu, mestre, doutor da lei, chamado Nicodemos. Que privilégio do Nicodemos encontrar com Jesus, não é? Pensou? Você saindo assim de madrugada para encontrar com Jesus e fazer as perguntas que você gostaria de fazer na sua vida, as suas dúvidas. É um privilégio? Tremendo isso, né? Eu fico imaginando esse momento. Levanta bem alto a tua Bíblia, só para eu voltar ao ritmo, porque eu ainda estou fora do ritmo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. João capítulo 3, versículo de 1 a 18. João 3, de 1 a 18. Se os irmãos já encontraram, digam amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu,
o Filho do Homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia por isso, querido? Quantos creem na vida eterna? Quem crê mesmo na vida eterna? Levante a mão, filho. Você vai entender porque eu perguntei isso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus por isso, querido. Que tremendo isso. Parece uma coisa tão simples, mas é tremendo. Ele te amou, meu irmão. Ele te amou profundamente. Essa série nasceu de uma revista evangélica que eu recebi, não sei porquê, chama Ultimato, a revista. E lá tinha um artigo que falava o seguinte: pregadores das descrenças. Aquele artigo me chamou a atenção porque o título do artigo eu achei que foi até mais profundo do que o assunto que ele tratou. Mas ele dizia o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo de ceticismo nos púlpitos. As pessoas não definem o que creem. Por exemplo, quem crê em inferno, crê em diabo, crê em vida eterna, crê em salvação. E a gente tem lá as nossas dúvidas. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não acredito bem dessa maneira. Eu não acredito que Deus vai fazer isso. Eu não acredito que vai acontecer o juízo. Por exemplo, se eu perguntasse aqui se todos nós cremos que haverá um tribunal de Deus, o juízo eterno, algumas pessoas vão responder para mim assim, e eu respeito essa resposta, eu entendo esse momento que nós estamos vivendo, que é esse ceticismo que a gente chama, que não é ter uma definição clara de nenhuma doutrina. Ser cético é você dizer, eu tenho minhas dúvidas sobre tudo que você está dizendo. Nós somos uma geração muito cética. Amém, queridos? E uma das coisas que a gente percebe é que as nossas bases espirituais vão se diluindo. Eu digo, eu não acredito em juízo. Eu não acredito em vida eterna. Uma vez eu discutia com uma pessoa sobre céu. E ela dizia assim, eu não acredito que existe um lugar chamado céu. Era interessante, eu tenho uma visão de céu totalmente diferente. E nós levamos esses princípios da palavra de Deus totalmente de forma subjetiva, ou seja, pessoal. Eu acho, eu penso, na minha cabeça Deus é assim, no meu pensamento Deus age dessa maneira. Pois bem, eu não estou aqui para convencer você a pensar como eu, não quero fazer isso. O que eu quero é que você escute o que Jesus disse. E tire as suas próprias conclusões durante essas próximas 5 semanas do que Jesus disse sobre verdades. Porque eu aprendi uma coisa, tem coisa que eu não entendo. Como Deus vai julgar as pessoas, eu não entendo. Não quer dizer que eu sou cético, mas eu não entendo. Como Ele vai fazer isso, se vai passar no telão lá os meus pecados, eu não consigo entender isso. Algumas pessoas, eu me lembro quando criança, eu vi uma pregação que me deixou muito assustado, é que todos os meus pecados vão passar no telão. Já ouviram essa pregação ou não? Quem já ouviu? Então, eu sou um pouco cético. Eu fiquei pensando se eu sou um pregador que tem algumas descrenças às vezes. Porque a gente começa a desenvolver uma ideia, quem nasceu na igreja como eu nasci desde criancinha, me lembro de ir para a igreja com 4 anos de idade, 3 anos de idade. E me lembro de sentar do lado do meu pai e ouvir essas pregações do telão. O seu pecado, pastor Celso, vai passar no telão. E as pessoas vão olhar e falar, o Celso fazia isso. Terrible, terrível, não é? Qual é a sua crença? Interessante que eu quero combater também um pouco esse ceticismo, essa descrença, porque existem algumas coisas que Jesus falou. Não é eu quem digo, querido, é Ele quem disse. Então eu tenho um princípio comigo, se Jesus disse, eu creio. Diga comigo, Jesus disse, eu creio. Ainda que eu não entenda, eu não saiba como, mas se Ele falou, meu irmão, eu aceito. Aí o cético vai dizer assim, mas quem disse que Jesus falou isso? Quem disse que Jesus teve esse encontro com Nicodemos? E eu vou dizer o que eu creio. Eu creio que homens simples, pescadores,
homens que não eram filósofos, não eram Platão, não eram Aristóteles, não eram homens que estudados. A Bíblia diz que até as pessoas ficaram surpresas em ver como esses homens que andaram com Jesus falavam, porque eles eram homens simples. Eles desenvolveram algumas filosofias, vamos dizer assim, algumas teologias, algumas ideias de Deus sobrenaturais, impossíveis para homens simples entenderem. E uma delas está aqui no encontro de Jesus, escrito por João, que era um pescador, relatando o que ele viu. O que me faz pensar que esse homem simples, pecador, ele não podia desenvolver uma história tão longe assim, de falar sobre um assunto que eles nunca haviam ouvido antes, que é novo nascimento. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Você entende porque eu acredito? Porque esse jovem João, esse discípulo de Jesus, ele vai falar de uma situação teológica, que para quem já estudou teologia é extremamente complicado. O que é nascer de novo? Por que eu nasço de novo? O que é o reino de Deus? E o primeiro encontro de Jesus é com um doutor, é com um mestre. E ele vai sentar com esse encontro. Primeiro que eu quero tratar, porque na verdade eu vou voltar para trás semana que vem, vou voltar para João 2, depois João 4. Nós vamos estudar o Evangelho de João 2, 4. Vocês estão comigo? Vocês vão me abandonar nessa série? Não mesmo? Não é muito a minha jeitão de pregar, mas eu estou tentando, irmão. Porque eu quero falar de princípios bem básicos, sabe? Bem elementares. Amém, queridos? Em João capítulo 3, então, Nicodemos vai à noite procurar Jesus. Isso para mim foi muito especial, porque eu quero falar com você sobre ir procurar Jesus à noite. Nicodemos, ele chega para Jesus e chama ele de mestre. Interessante. Ele é um doutor e ele reconhece Jesus como um mestre. Consegue entender isso? E ele diz assim: obras como essa, alguém só da parte de Deus pode fazer. Bom, eu pergunto para você, se ele acredita que obras como essa, alguém da parte de Deus, só alguém da parte de Deus pode fazer, por que ele vai à noite visitar Jesus? Por que ele vai à noite? Porque ele está escondido. Há 3 momentos que Nicodemos pelo menos aparece nos evangelhos. O primeiro é esse, ele vai à noite. O segundo, ele não se declara um cristão, mas defende Jesus perante o sinédrio. E ele diz o seguinte: vocês precisam dar oportunidade, mais ou menos isso, para Jesus se defender. A nossa lei manda julgar pessoas sem defesa. Ele está tentando defender Jesus. E a terceira vez, que a vez mais linda, mais bonita para mim, é quando José de Arimateia vai recuperar o corpo de Jesus e Nicodemos leva a sua oferta e faz um funeral para Jesus digno de um rabino. Dá para entender isso? De um mestre. Ou seja, ele saiu da noite, mais ou menos em cima do muro, para entregar a sua oferta a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Mas me chama a atenção, nesses anos todos que eu sou pastor, como muitas pessoas buscam Jesus à noite. Elas creem em Jesus, elas sabem que Jesus é um mestre, elas sabem que Jesus é uma pessoa que faz coisas da parte de Deus, mas dentro delas existem barreiras espirituais, emocionais, culturais, que impedem de se entregar totalmente para Jesus. Você já viu isso? Coisas que elas guardam no seu coração, que elas não conseguem dizer: Senhor, eis aqui, a verdade é que eu creio em Ti, publicamente. Elas não definem a sua fé, elas não declaram que realmente elas creem em Jesus, elas não declaram que Ele é o Senhor e o Salvador da vida delas. Elas podem até dizer no coração, Ele é o Salvador, mas publicamente elas têm uma pressão muito forte da sociedade, elas não querem ser encontradas como alguém que crê nele, elas preferem ser vistas como alguém que acredita, mas do seu jeito. E eu quero quebrar isso na tua vida, querido, porque as bênçãos estão para você quando você declara publicamente e se posiciona. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, querido? Nós precisamos nos posicionar, meu irmão.
Eu não estou dizendo que a gente precisa ser radical, precisa ser chato. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pessoas incomodando os outros, ou ficar o tempo todo importunando a pessoa com a nossa fé. Não é isso. Mas nós temos que ter uma posição. E sabe, uma das maiores posições que uma igreja pode tomar é quando ela se levanta e declara: Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador, Jesus Cristo. Pelo seu sangue os meus pecados foram lavados e perdoados. Quantos podem dizer amém, meu irmão? Porque muitas vezes nós queremos dizer assim: olha, eu creio, eu entendo que o Senhor é, mas deixa eu ficar no escondido, deixa eu ficar mais ou menos. Então tem uma frase que está no meu coração essa semana toda, e eu vou soltar aqui na igreja, porque eu quero ver uma revolução aqui, um avivamento nesse lugar. Ou você é, ou você aqueles que são, fiquem de pé aqui, levante sua mão para o alto, meu irmão. Eu não estou dizendo que você é de uma igreja, eu não estou dizendo que você segue uma denominação, eu estou dizendo que você crê no Senhor Jesus como Salvador, e pelo sangue dele os seus pecados foram lavados, foram comprados, meu irmão. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abre os seus lábios, glorifique o nome dele, exalte a ele, se posicione, não busque ao Senhor nos escuros nem na noite, declare às claras que ele é o Senhor da tua vida, ele é o Senhor da nossa vida, meu irmão. Ore abaixei. Às vezes nós ficamos tentando buscar Deus mais ou menos, meu irmão, e você fala: não, eu sei que Ele é, eu creio nele, e se entrega, se entrega, se entrega. É por Ele que são todas as coisas, meu irmão. Se entrega. Isso é uma decisão sua, que acontece num momento onde você diz: a partir de agora eu declaro que o Senhor da minha vida é Cristo Jesus, e pelo seu sangue os pecados foram perdoados. Não importa, queridos, os desvios das igrejas, não importa os erros dos pastores, eles não me levam na presença de Deus. O que me leva à presença de Deus é o vivo e novo caminho, que é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, pelo qual importa que todo homem seja salvo, é só pelo nome dEle. Diga comigo: eu me posiciono. Eu me posiciono espiritualmente. A minha fé é às claras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. É as claras, meu irmão. Aí a pessoa fala para você: mas não é lógico que um homem veio ao mundo e é filho de Deus, não é lógico que ele morra numa cruz, não é lógico. Eu não estou falando de lógica, porque Jesus falou o seguinte: necessário é que você nasça de... meu irmão, eu sinto muita presença de Deus aqui. Nasça de... Aqueles que nasceram de novo, querido, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Não é lógica, é nascer de novo, é nascer de novo, é nascer de novo. Nicodemos vira e diz assim: mas pode uma pessoa velha entrar na barriga? Não, não pode, não é lógico, mas ele tem um novo nascimento, meu irmão. Isso é tão forte para mim, querido, porque, pode sentar, a gente acaba sentindo no nosso coração que eu, que nasci na igreja, por exemplo, como eu disse, desde criança, e vivo uma geração ceticista, né, incrédula, nascer de novo é uma coisa que parece banal, né? Não é banal? Você nasceu de novo? Todo mundo fala: precisa nascer de novo. Eu nasci de novo. Meu irmão, quando estava aqui, ele me contou uma história, a gente foi jantar junto e tal, e ele contou uma história para mim muito, muito forte, que eu quero viver isso nessa viagem que nós vamos fazer agora para Israel. Temos 3 vagas só, e ele vai conseguir para nós, eu vou falar com a Ana essa semana, uma ponte para nós fazermos isso.
Ele disse que ele tem um amigo lá que vai nos levar nesse lugar, no Egito, chamado Bairro do Lixo. Eu quero conhecer esse lugar, gente. Bairro do Lixo, já procurei na internet. Eu vou lá, eu vou dar um jeito, não sei, vou dar um jeito, eu vou, porque eu preciso ir. Tem coisa que é espiritual, você precisa ver, entendeu? Entende isso ou não? Tem coisa que é espiritual, você precisa ver. E meu irmão disse que quando ele foi nesse lugar, no Bairro do Lixo, você procura depois na internet, chama Cave Church, ou seja, a igreja da caverna. Cave Church, no Egito, no Bairro do Lixo. Por que é o Bairro do Lixo? Porque é um bairro feito só para pessoas que catam lixo, reciclam lixo. E o muçulmano acredita que quem mexe com lixo é lixo. E não merece estar na religião nem na fé deles. Pois bem, um padre, eu não sei se é ortodoxo, ele começou uma igreja nesse bairro, pregando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E dizendo que quando as pessoas não querem o lixo, Deus aceita o lixo. Que Jesus veio salvar aqueles que estão no lixo. A igreja tem 10.000 pessoas. E é dentro de uma caverna. Não tem prédio, é uma caverna. Os bancos colocados dentro da caverna. Mas o que impressionou meu irmão, e me impressionou quando ele me contou isso também, sobre o novo nascimento, porque a gente está acostumado a ouvir isso desde criança. Você que é filho de pastor, ouviu desde criança o novo nascimento, então a gente começa a achar isso normal. E meu irmão disse que quando ele entrou nessa igreja, os introdutores ficam em oração o tempo todo, ficam parados assim nos corredores e preparados espiritualmente. E eles chegam para as pessoas que entram na igreja, e chegaram para o meu irmão que é pastor, veio com uma caravana, olharam para ele e falaram assim: o senhor já nasceu de novo? O introdutor sai do lugar, imagina que ele está indo lá com uma caravana de pastores, eles sabem quem ele é, e olharam para ele e disseram assim: o senhor já nasceu de novo? E o meu irmão deu uma resposta muito interessante, que ele disse assim: não, veja bem, eu sou um pastor de uma igreja no Brasil. E o introdutor olhou para ele e falou assim: não foi o que eu perguntei se o senhor nasceu de novo, porque se o senhor não nasceu de novo, o senhor vai para o inferno. Não foi o que eu perguntei, se o senhor é pastor, se o senhor tem uma igreja no Brasil. Eu perguntei se o senhor nasceu de novo. E é exatamente isso que Jesus está fazendo nesse texto. Ele está chegando para Nicodemos, que é um mestre, um doutor, e dizendo para ele: mestre, só você pode fazer coisas, e sabe, tentando ter uma conversa intelectual, uma conversa mais inspirada. E Jesus para tudo e fala assim: escuta aqui, não importa quem você é, não importa quão bonzinho você seja, não importa quanto você sabe da Bíblia, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E a missão da igreja, querido, é fazer com que as pessoas entendam que elas precisam nascer de novo. O ceticismo que eu estava falando, ele entra no nosso coração, e nós começamos a dizer assim: meu pai é pastor, meu primo é pastor. Estou falando por mim. Deu para entender? Eu nasci na igreja. Mas eu olho para minhas filhas, querido, eu entendo que não importa se eu sou pastor, não importa se eu tive uma experiência com Deus, elas precisam nascer de novo. Não existe pedigree. Entende pedigree? Meio feio isso, né? Mas é para chocar mesmo. Não existe histórico. Ah, porque foi assim, foi assado, eu já fiz boas obras. No ceticismo nós entendemos que nascer de novo são para as pessoas que têm problema com droga, que têm problema com vícios. Eles precisam nascer de novo, mas eu nunca fiz nada, eu não matei, eu não roubei. Deus está dizendo para um homem culto, digno, honesto, fariseu, que cumpria a lei: você precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo, aquilo que você não via, você passa a ver. Porque aquele que é nascido da carne, vê a carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, vê as coisas do Espírito. Necessário é nascer de novo.
E às vezes, querido, nós nos convertemos há 10 anos, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e nós vamos deixando de lado essa experiência que é o novo nascimento. Um dia Deus tocou a tua vida poderosamente, você nasceu de novo, e você percebeu uma das coisas mais importantes da sua vida, que você não era capaz de se livrar dos seus próprios pecados, mas pelo sangue de Jesus, os seus pecados foram lavados. O que é o novo nascimento, meu irmão? O novo nascimento é quando o ser humano reconhece profundamente que ele é pecador. Nós não gostamos muito dessa história de pecador também, porque pecador para nós, assim, geralmente eu escuto isso. Ah, mas eu não faço nada de errado, pastor, eu nasci na igreja, eu nunca fiz nada. Ou pecador. Não é isso, querido. Quando você começa a ter uma consciência que sozinho você não pode se salvar, que o bem que você quer, você não faz, mas o mal que você não quer, ele escapa de você, ele escapa na sua mente, ele escapa do seu pensamento. E aí você começa a dizer assim: miserável homem que sou, porque eu não consigo me livrar da morte, do pecado que habita dentro de mim. E aí quando você entende que você precisa nascer de novo, você precisa abandonar a tua vida, você precisa abandonar os teus erros, mas não são os erros que você consegue abandonar, se não for a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós não conseguimos nos converter, isso é um engano. Eu me converti. Não, você não se converteu em momento nenhum da tua vida. Vou explicar o que eu estou dizendo. É o Espírito que te convenceu da morte, do pecado e do juízo. Você entende isso que eu estou dizendo? Eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus. Ele te escolheu, te chamou e te amou primeiro. Aqueles que creem assim, dêem glória a Deus, aplaudam ao Senhor. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então uma das coisas mais explosivas no mundo espiritual, nitroglicerina espiritual, é quando você nasce de novo. E você sente aquele dentro do seu coração, aquele coração arder, aquela vontade de louvar o Senhor. Você entende, querido, que Cristo Jesus, naquela cruz, Ele não morreu pelos homens, Ele não morreu pelo mundo, Ele não morreu pela sociedade, Ele não morreu pela criação, Ele morreu por você. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Nós gostamos de dizer assim: Jesus é o Salvador, Ele salvou o mundo. Amém, Ele salvou o mundo, é verdade, eu não estou dizendo que está errado isso. Ele salvou a humanidade, Ele salvou os homens. Não, querido, Ele me salvou. Foi os meus pecados que foram colocados naquela cruz. Foi os meus pecados. Você precisa trazer isso para dentro da tua vida pessoal. Nesse ceticismo que eu estava falando, nós colocamos isso de forma genérica. Jesus é o Salvador. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ele salvou todos. Amém. Eu não estou dizendo que está errado. Ele salvou o meu irmão. Aquele ali precisava muito de Jesus. Já ouviu essa expressão? Nossa, como aquela pessoa precisava se converter. Não, você já ouviu isso, não viu? Como aquela, seria tão bom se ele aceitar. Irmão, você não está entendendo. O rico, o pobre, o induto, o culto, o doutor, o médico, o juiz, necessário é nascer de novo. É só quando você ouve Jesus chamando o seu nome. É quando você ouve Jesus chamando o seu nome, dizendo: eu morri pelos teus pecados, Klaus. É nessa hora que você começa a viver uma experiência sobrenatural com Deus. Quando você coloca Jesus no genérico, Ele morreu pelos homens, Ele morreu pela humanidade, Ele morreu pelas pessoas do mundo. Não, Ele morreu pelo Klaus, Ele morreu pela Luciana, Ele morreu pelo pastor Anderson, Ele morreu por você. É por você que Ele subiu naquela cruz, porque Ele muito te amou. E aí, querido, para mim fica tudo mais fácil. Quando eu entendo que eu nasci de novo, quando eu entendo que não sou mais só da carne, sou do Espírito,
fica tudo mais fácil, querido. Fica muito mais fácil eu me entregar, fica muito mais fácil eu adorar, fica mais fácil eu louvar. Mas existe algo que a igreja precisa fazer. Nós, como igreja, fomos chamados por Deus para espalhar esse novo nascimento. Isso é muito sério. Algumas pessoas colocam essa questão da seguinte maneira: Deus vai salvar quem Ele quer, os predestinados serão salvos, não precisamos evangelizar, não precisamos testemunhar, porque as pessoas vão encontrar um jeito. Eu não acredito nisso não. Eu acredito que eu e você somos embaixadores desse novo nascimento. Nós vivemos um momento assim, muito sério do que eu vou dizer agora. Preste atenção. Nós estamos preocupados com nossos problemas. Nós estamos preocupados com as nossas dívidas. Nós estamos preocupados com as coisas que nós vamos resolver essa semana. Nós queremos ouvir às vezes uma palavra que Deus está conosco. Nós queremos ouvir uma palavra às vezes que Deus vai nos ajudar. E é bom isso, eu gosto disso. Eu às vezes preciso delas, por isso prego sobre elas. Mas tem uma coisa que você precisa entender: tudo isso fica pequeno diante do novo nascimento que você teve na sua vida. Porque quando você nasceu de novo, você foi colocado dentro da família. Foi colocado dentro da família. Foi colocado dentro das promessas. Foi colocado dentro das bênçãos. Quando você nasceu de novo, querido, você deixou de ser carne e começou também a ser espírito. E todas as promessas do Espírito, e todas as bênçãos do Espírito, e toda a presença do Espírito está sobre a sua vida. Agora, como me entristece, querido, saber que pessoas deixam passar essa oportunidade. Se você falar com Ele, o Espírito que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, está ligado com o Espírito de Deus e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele é a presença de Deus viva sobre sua vida. Meu irmão, não desperdice essa oportunidade de estar na presença dEle, porque você nasceu de novo. Mas nós desperdiçamos, nós colocamos às vezes Deus de lado, nós colocamos Deus atrás dos nossos problemas, nós colocamos Deus atrás do nosso ceticismo, das nossas dúvidas. Coloque Deus na frente, meu irmão, comece a orar, comece a entrar na presença dEle. Desfrute do novo nascimento que Cristo deu a você, porque é necessário que Ele seja levantado, como a serpente de Moisés foi levantado, que todos aqueles que foram picados por aquela serpente olharam para a serpente de bronze e creram, não morreram. É necessário que Ele se levante no madeiro, para que todos aqueles que olharem para Ele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso não é questão do pai, não é questão da sua mãe, não é questão da sua tradição religiosa, não é questão das suas crenças, da sua cultura, do que você acha importante. É uma questão de decisão, de dizer: eu me entrego, porque Ele foi levantado naquele madeiro pelos meus pecados. Mas me entristece isso, porque você pode pregar uma mensagem como eu estou pregando, e muitas pessoas ouvirem, mas fecharem o seu coração. Por que a gente fecha o coração? Por quê? Eu tenho uma ideia, desses 24 anos que sou pastor, a gente fecha o coração, porque nós não queremos reconhecer o quão pecador nós somos. É muito difícil para nós enxergar o quanto nós precisamos de Jesus. Nós deixamos para precisar de Jesus quando todas as nossas forças foram embora. Quando o nosso plano de saúde acabou, não tem jeito, quando o médico não sabe o que fazer, quando eu não tenho mais dinheiro na minha conta, quando eu não tenho mais solução no meu casamento, então eu preciso de Jesus. Mas aqueles que nasceram de novo, aprenderam de outra maneira.
Você coloca Jesus no primeiro lugar da sua vida. Você não depende da sua conta bancária, você não depende do que o médico disse, você não depende da sentença de ninguém, você não está embaixo da ordem de ninguém, você só está embaixo da ordem do Senhor, Rei dos Reis. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, porque o Espírito é como o vento que sopra na direção que Ele quer, e assim são aqueles que são guiados pelo Espírito, são levados na direção do que o Espírito quer. Talvez hoje você esteja pensando, pastor, mas por que pregar sobre isso? Porque eu quero que você traga à memória o poder, a glória do teu novo nascimento. Eu quero que você quebre toda a religiosidade, toda a frieza. Preguei aqui há um tempo atrás, eu não sei quantas semanas atrás. Aquece o teu coração. Nasceu de novo, então aquece o seu coração. É cheio do Espírito, aqueça seu coração. Fale do amor de Jesus. Há pessoas, querido, que precisam nascer de novo, que estão do seu lado. Não importa quem elas são. A gente tem uma ideia de que nascer de novo vai ser para aquele homem de rua. E por que não? Vai ser de novo, vai ser para aquele drogado. Por que não? É para ele também. Mas é para as pessoas que você ama, querido. Seus filhos são sua responsabilidade. Sua família é sua responsabilidade. A sua vida é sua responsabilidade. E quando eu sei que eu nasci de novo? Quando eu reconheço, quando eu sei que eu nasci de novo? Quando eu tenho certeza que eu nasci de novo? Quando eu conheço e reconheço, e entendo e percebo que é por Ele e para Ele todas as coisas. Quando eu reconheço e percebo que foi Ele quem tirou os meus pecados e morreu por Ele. Às vezes, querido, nós vivemos esse ceticismo sem perceber. Nós estamos ouvindo a palavra, estamos escutando, mas nosso coração não consegue admitir que temos necessidades. Nós não conseguimos admitir que existe uma barreira entre nós e Jesus. Entre dizer, Jesus, eu realmente preciso de Ti. Eu realmente dependo de Ti. Não importa o que vai acontecer com a minha vida. Porque a minha vida não me pertence mais. A sua vida não te pertence mais se você nasceu de novo. Eu li um livro essa semana de um pastor que eu estou baseando a nossa série. E eu não sabia disso, eu já li vários livros dele. Timothy Keller, o nome dele. E no meio de um capítulo do livro, ele disse o seguinte: eu tive um câncer na tireoide. Ele é um pastor presbiteriano muito conhecido na igreja de Nova York. E eu tive um câncer na tireoide. E quando você se converte, algumas pessoas têm uma fé muito frágil. Elas acham que nenhum problema pode acontecer na vida delas. Porque se você nasceu de novo, você está blindado, então você não vai ter nenhum problema. E aquele pastor chegou numa conclusão muito maior. Quando ele teve esse câncer, Deus tratou, depois de alguns anos de luta, ele venceu o câncer, mas não foi isso que ficou na vida dele. O que ficou na vida dele é que ele tem uma certeza, ele tem uma certeza da vida eterna. Ele dizia, não sei o que o Senhor tem para mim, mas uma coisa eu sei, a minha vida está garantida em Deus. Quantos creem nisso, querido? Bom, se você crê nisso, então você pela lógica tem que concordar comigo, que nenhum mal pode ir contra você, porque nada pode te separar do amor de Deus. Nenhum problema é maior do que aquilo que Jesus já conquistou na sua vida, no novo nascimento que Ele te deu. Nenhuma dificuldade, querido, pode te botar medo, pode deixar você com medo, porque você já tem, querido, a presença dEle e a vida eterna na sua vida. Por último, pensando sobre novo nascimento, me veio uma ideia na cabeça de uma pregação que eu fiz há muitos anos atrás, sobre nostalgia. Quando nós falamos sobre novo nascimento, a gente começa a lembrar de experiências que Deus teve conosco no passado, a gente começa a lembrar de projetos que Deus fez com a nossa vida. Talvez você tenha se lembrado do dia que você recebeu Jesus no seu coração, e você começa a ficar com nostalgia. Nostalgia é aquele sentimento do passado. Eu nasci,
E no passado, há 10 anos atrás, eu evangelizei, eu preguei. Mas se tem uma coisa que mata a igreja e acaba com a igreja, é uma igreja que vive de nostalgia. Se tem uma coisa que acaba com o cristão, é um cristão que vive de nostalgia. Sabe quando você sabe que um cristão vive de nostalgia? É quando você vira para ele e fala assim: ei, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem coisas novas para fazer hoje na sua vida. Ele diz assim: ah, eu já fiz isso, eu já trabalhei muito, ah, eu já entreguei comida, ah, eu já cuidei de criança, ah, eu já trabalhei muito na igreja. Você entende isso que eu estou dizendo? Esse cristão, ele tem um novo nascimento, ele entende a glória de Deus na vida dele, ele sabe o caminho e a verdade, mas ele está vivendo de nostalgia. Ele está vivendo de experiências que passaram na vida dele. Ele está vivendo de coisas que um dia ele experimentou. Nada de errado em você se lembrar dessas experiências e trazer à memória aquilo que te dá esperança. O problema, querido, é que nostalgia muitas vezes é como um limbo, uma área da tua vida que você vai se grudando, vai se amarrando e vai esquecendo que Deus tem experiências novas para você hoje. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida hoje. Eu não quero viver de nostalgia, eu não quero viver de experiências do passado. Deus tem milagres. Ei, você viveu promessas e milagres há 10 anos atrás? Quero te trazer uma boa nova. Se você nasceu de novo, Deus tem promessas e milagres hoje para a tua vida. Ele não quer que você viva com experiências dele de 10 anos atrás. Ele tem experiências vivas para você agora, meu irmão. Crentes que vivem de nostalgia, igreja que vive de nostalgia. Eu conheço igrejas inteiras nostálgicas. Você vai conversar com elas, elas dizem: não, nós já fizemos muitas obras. Ah, quando nós começamos nós fazíamos isso, mas hoje não dá certo. A palavra de Deus: lembra-te de onde caíste, volte às primeiras obras, volte a fazer aquilo que você fazia antes. Meu irmão, não viva de nostalgias, Deus tem experiência para você hoje. Eu não admito que ninguém roube as minhas experiências de hoje, que Deus tem para mim hoje. Eu não admito que ninguém pare essa obra por experiências que já viveram no passado. Deus quer e tem coisas novas para a tua vida hoje, meu irmão. Eu me lembro que quando meu irmão pregou, ele disse assim: ah, o pastor Klaus, quando começou, ele tinha uma unção. Não tinha, tem. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que ele quis dizer que eu tinha, não é isso. Eu quero dizer o seguinte: eu não quero viver da quantidade de demônios que expulsei quando aluguei um centro espírita para fazer uma igreja. Deus tem algo novo para fazer nesse lugar, uma unção nova, porque o novo nascimento está nesse lugar, meu irmão. A nostalgia é eu ficar lembrando de coisas que já realizei na vida, ou você ficar lembrando de coisas que você já fez. Você fica: não, porque eu já fiz, já aconteceu, já rolei, já falei, já cantei, já preguei. Para! Expulsa esse espírito demoníaco de nostalgia. Pronto, falei. Porque isso é um demônio que entra na igreja, meu irmão. Eu não gosto de falar um demônio não, mas eu vou falar, porque eu vou entrar nesse negócio de demônio daqui a pouco, no próximo encontro de Jesus. João capítulo 4, ele se encontra com o diabo. Tem diabo? Olha o ceticismo aí. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem gente assim. Mas é uma coisa, é um demoníaca isso, quando você começa a ficar vivendo do passado. Isso entra no casamento, entra na família, não é? O casal começa a dizer: ah, porque, não, eu já levei você para passear. Levou quando? Há 10 anos atrás. Lembra quando a gente foi na praia? Ela fala: quando? Em 1978. Fala sério. Nostálgico total. Tem gente que acredita tanto na nostalgia, é tão engraçado, que eu me lembro uma vez na igreja que eu frequentava, um homem foi levantar para pregar, meu irmão chamou ele para fazer oração de final de ano, e era um ano de, nunca mais esqueci disso, 1986, e ele 85 para 86, e ele orando, ele falou assim: Senhor, abençoa esse ano de 1975, foi maravilhoso, e o ano de 76, ele estava lá, meu irmão, ele estava nostálgico. Ele estava vivendo um tempo, não sei nem se é para limpar a boca ou na cabeça. Eu só me explicar. Quando ela me traz papel é porque ela viu alguma coisa errada. Só que você traz com o bilhete, a boca e a cabeça.
Aqui é mais quente, né? Mas eu não aceito, querido, viver de nostalgia. Deus tem uma marca, uma experiência sobrenatural. Quero terminar assim: decepções, tristezas, desapontamentos, descrença com relação ao ser humano, descrença com relação à igreja. Tudo isso eu estou com vocês e concordo, e se a gente ficar aqui batendo papo, nós vamos falar, e vai ter coisa absurda que eu escuto aqui, gente que vem de outras igrejas, que me contam umas coisas, que eu falo, meu Deus, será que isso existe mesmo? Não que eu duvido da pessoa, mas eu duvido da pessoa que faz. Como é que o ser humano chega nesses pontos? Dá para entender isso ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa, nada disso vai me roubar as experiências de Jesus. Eu não sou crente em igreja. Eu não sou crente em denominação. Acho que elas têm os seus propósitos. Eu sou crente em Cristo Jesus. Eu não fui salvo nem lavado por uma igreja. Não fui perdoado os meus pecados por uma igreja. Fui perdoado os meus pecados pelo Senhor Jesus. Mas eu sirvo na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É lá que eu aprendo a não viver de nostalgia, a não viver de passado, e a trazer as experiências e usar os dons do novo nascimento na minha vida. Eu não acredito, querido, me perdoe, mas eu não consigo acreditar em pessoas que dizem que seguem a Cristo, que nasceram de novo, mas não conseguem congregar. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Eu não congrego por causa da igreja. Eu entro nesse lugar para adorar o Senhor Jesus. Não me interessa nem um pouco. Posso ser muito radical no que eu estou dizendo. Não me interessa nem um pouco o que está acontecendo ali, o que aquele irmão saiu para beber água, se ele está com raiva de mim, não importa. Me importa que a Bíblia diz que quando nós nos unimos, em Hebreus capítulo 10, o céu se abre, estamos na presença do trono de Deus, e lá uma igreja santa, reunida, imaculada, que eu não sei quem são os santos, ele sabe, porque a Bíblia diz que é ele que conhece os remidos, e ele quem vai separar, amém querido? Ele disse isso. Eles adoram ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E todos aqueles que nascem de novo, eu celebro como festa. Porque esse é o chamado da nossa vida.